Leon S. Kennedy está em seu prime durante o Resident Evil 9. Na franquia Resident Evil, ele tem um dos maiores e melhores históricos de missões, fazendo ele ser um dos protagonistas e o meu protagonista favorito da série. Só que, mano, o bicho já tá velho. As expectativas eram de justamente o Leon ter ficado mais fraco. Só que ele não é um ser humano comum. O cara passou por atrocidades e viveu num verdadeiro inferno, sendo infectado por uma porrada de vírus ao longo da história de Resident Evil, o que transformou o cara num super-humano. Sinceramente, ele é quase o Capitão América. Além de que ele recebeu um super treinamento, sendo um grande agente renomado, o que por si só já deixaria ele mais saudável e mais forte. Mas no final das contas, de todas as versões do Leon, do Resident Evil 2 até o Resident Evil 9, qual é a sua versão mais poderosa? Quando é que o Leon está em seu auge? Para isso a gente não tem outra escolha, a gente vai ter que comparar todas as versões do Leon umas com as outras para tentar chegar na conclusão de qual delas é a verdadeira forma Prime dele. E para isso eu vou dividir as capacidades dele em 3 categorias. Primeiro, intelecto, basicamente a experiência dele, a inteligência dele, o QI dele de batalha, etc. 2. Equipamento, as armas e variedade de armas que ele consegue em cada um dos seus jogos. E 3, capacidades físicas, que é como é que está o corpo dele, força, velocidade, resistência, durabilidade e etc. E é isso, rapaziada. Vamos direto para a comparação das 4 versões dele. E nesse começo eu já queria tirar uma das versões dele, que é a versão do Resident Evil 2. É basicamente o início de carreira do Leon. Apesar dele ser talentoso, se mostrar talentoso desde o início, tanto que ele sobreviveu a Raccoon City, ali ele não passa de alguém com um treinamento policial básico, sendo enviado para cuidar de uma cidadezinha pequena no interior. Ali ele tem 21 anos, o corpo dele não está nem todo desenvolvido, ele não tem força, nem resistência, nem inteligência, nem muito menos experiência comparado às outras versões dele. E eu não vou mais perder meu tempo falando por que eu não vou usar ela praticamente. Ou seja, agora o bagulho vai ficar interessante, que a briga vai ficar entre Resident Evil 4, ele do Resident Evil 6 e o atual, que é o Leon do Resident Evil 9, que se passa em 2028. E na primeira categoria, intelecto, que abrange experiência, inteligência em batalha, etc. Com propriedade eu posso dizer, quem leva o do Resident Evil 9 fácil. Já que basicamente ele é a versão mais velha e todas as experiências que ele passa no Resident Evil 4 e no Resident Evil 6, ele já viveu no 9. Ou seja, claramente esse é o Leon mais experiente, mais inteligente, com maior QI de batalha, já que ele já é soldado velho, já está nesse ramo há muito tempo, 30 anos nesse ramo praticamente. Então aqui a gente já tem um ponto pro Leon do Resident Evil 9. Então a gente vai agora para a próxima categoria, que é a categoria de equipamentos. E aqui a briga vai ficar um pouco acirrada. Basicamente eu vou falar sobre todos os equipamentos que cada uma das versões do Leon tem acesso. E aqui a versão do Resident Evil 6 apresenta uma certa vantagenzinha. Por quê? Basicamente, rapaziada, o Leon durante o Resident Evil 6, ele perambula pelo mundo todo. Laboratório, catatumbas e por toda a China. Assim, mano, o cara tem acesso a uma variedade de armas assim quase infinita. É muita arma que ele encontra. Principalmente que Resident Evil 6 é um jogo focado em ação. Mas a gente tem um ponto aqui. Apesar da variedade de armas ser incrível, a versão do Resident Evil 4, o Leon ele tem acesso ao comerciante. O comerciante é basicamente um senhor da guerra que vende para ele armas específicas e especializadas. Tem pistolas como a Red 9, a Blacktail, a Punisher. Tem shotguns como a Wright, a W870 e a Striker. Rifles de precisão como o M19 e o Stingray. Além de umas armas bem pesadas como o Killer 7 e a Broken Butterfly, que é uma Magnum clássica. E é claro, a tão famosa Rocket Launcher. A parada, mano, é que todas essas armas, como eu disse antes, são especiais, elas são focadas e mais poderosas, diferente das armas que você encontra no Resident Evil 6, que são basicamente armas que você encontra largadas pelo mapa. Assim, a versão do Leon do Resident Evil 4 tem equipamentos muito melhores do que os equipamentos que ele tem durante o Resident Evil 6. Então a brincadeira vai ficar entre Resident Evil 4 e Resident Evil 9. Quem tem os melhores equipamentos? Aqui você também pode falar que talvez a versão do Leon do Resident Evil 4 tenha vantagem, já que de novo ele tem acesso ao comerciante. E no 9, as armas que você tem acesso à primeira vista são basicamente as armas que você encontra na mansão, em Hot Hill, e as armas que você encontra andando por Raccoon City. É uma parada parecida com o que acontece no 6, só que a diferença é que a variedade é muito menor.
Mas não é assim, até porque tem muitas coisas no Resident Evil 9 que é bem parecido com o 4, inclusive o inventário. A verdadeira fonte de armas de fogo que você tem durante o jogo é simplesmente um acampamento da BSAA esquecido, onde você tem acesso a umas armas bem potentes. Começando pelas pistolas, a gente já tem eu vou falar das duas mais famosas, que são a Alligator e a Silence 9. Mano, essas daqui são muito famosas. Inclusive tem gente zoando a Silence, que ela parece uma arma do futuro. E a Alligator é muito bonita. E elas são bem potentes. Fora que a gente tem, por exemplo, a submetralhadora Gal, sem muita precisão, mas uma velocidade de disparo absurda. Inclusive, rapaziada, até a última vez que eu vi, a Gal é simplesmente a arma do Resident Evil 9 inteiro que tem o maior número de eliminações de todos os jogadores. Pra tu ver como ela é potente. Das shotguns eu podia falar de muitas, mas eu vou falar só da minha favorita, 990 Tech. Tu pode até colocar mira laser nela. Dos rifles tem o Classic 70, mas o meu favorito é o Maximum 1A. Bicho, é muito forte essa arma. E é claro, a Requiem. Agora eu queria puxar a discussão para um assunto sério. Todo mundo quer saber. A arma branca do Leon no Resident Evil 4, a faca, contra a arma branca dele no Resident Evil 9, um machado Tomahawk Full Tank. Qual dos dois é melhor? E eu vou aproveitar para logo responder por que o Leon trocou de arma. Deixa eu explicar uma parada aqui pra vocês, rapaziada. A faca do Leon no Resident Evil 4, ela é mais ágil, ela é mais rápida. E o Leon é incrível com ela. Tanto que ele venceu o Krauser, vulgo Wesker, que era literalmente a pessoa que treinou ele. E um dos melhores usuários de faca do planeta. Mas o Leon foi lá e ganhou dele. Então por que o Leon abandonou a faca? Rapaziada, a parada do Leon é bioterrorismo. A faca ela é melhor contra duelos contra seres com inteligência que usam técnicas de combate, como humanos. Só que o machado Tomahawk ele é muito mais versátil e muito mais útil para o Leon. Principalmente que o machado ele é full tank, o cabo ele é do mesmo metal que a lâmina, ou seja, o Leon também consegue usar o cabo do machado para se defender. Além de que o peso fica na lâmina. Ou seja, quando o Leon gira o machado, ele dá um dano brutal, muito maior do que a faca, já que ele usa força centrífuga e esse giro do machado aumenta muito seu dano. Além disso, o machado ele é um machado tático, que permite o Leon usar o machado para outras coisas além do combate, como por exemplo abrir portas. Então ele também serve para sobrevivência. E como o Leon lida com armas biológicas, na maioria dos casos, o machado é perfeito. A faca ele tem que se aproximar mais para golpear o zumbi. Já o machado não, ou seja, diminuindo a chance dele ser mordido, já que a distância entre ele e as armas biológicas é maior. O problema desse machado é que quando você dá um giro, ele é muito potente. Então recuperar sua posição defensiva de luta é difícil. Então se alguém se aproximar de você, como por exemplo uma faca, você vai tomar. Então quer dizer que o machado é inútil contra um ser senciente como humanos, ou humanos modificados como o Zeno? Não. O Leon também consegue usar isso em combate contra seres que conseguem pensar. Por quê? Porque é o Leon. Ele é muito experiente em combate. E ele consegue compensar essa dificuldade maior de usar o machado para lutar contra seres que pensam com a técnica, experiência e habilidade de combate dele. Então mesmo o único defeito do machado Tomahawk que ele está usando no 9, ele compensa com técnica e estratégia. Ou seja, com equipamentos, o ponto também vai para o Leon do Resident Evil 9. Agora a gente vai falar de um assunto que é até polêmico. Capacidades físicas, força, velocidade, resistência, etc. Muita gente aqui já ia tirar o Leon do Resident Evil 6 pra bosta. Mas novamente o R6 ele prova, a versão dele do R6 prova que ele ainda é bastante apelão. Mano, você tem noção que o cara tancou vários tiros de uma minigun orgânica acoplada nas costas de um cachorro mutante que é um senador dos Estados Unidos. Tudo isso para defender a Ada, né? E de novo, Resident Evil 6 é um jogo de ação. Então, mano, o cara toma porrada até dizer chega, cai de avião, luta contra zumbi em Catatumba, em laboratório, na China e continua lutando sem parar. Eu acho que em durabilidade, olhando o Resident Evil 6 tem os maiores feitos. Ou seja, lutar contra um senador que se transforma num cachorro com uma minigun nas costas, que atira banana, que pelo menos parece, se já não é loucura o suficiente, o cara ainda tem que enfrentar um dinossauro gigante de carne. Mano, o Resident Evil 6 é uma loucura, cara.
É, eu sei que muita gente não gosta do jogo, mas eu acho muito engraçado. Enfim, mas aqui ele vai ter que sair. Simplesmente porque, apesar de ele ter se feito maluco, as duas outras versões dele tem mais feitos. E de novo a gente vai ficar entre Resident Evil 4 e Resident Evil 9. Aí qual que é o ponto? Simplesmente não tem como negar a imensa vantagem que o do 4 tem. O cara tá novão, pô, 27 anos, na flor da idade, tem menos experiência, mas o físico do cara tá insano. O Leon no Resident Evil 4 invade uma ilha cheia de infectados, dá porrada em todo mundo, tanca a motosserra com faca, ele vence mercenário, mutante, treinado, mestre em faca, ganha de verdugo, que tem velocidade supersônica, inclusive desvia de tiro, e o Krauser também desviava de tiro. O cara ganha de dois Nemesis num único jogo. Ou seja, a conclusão óbvia seria simples. Pô, o Leon do Resident Evil 4 é superior. Só que, mano, eu vou pegar uma lista aqui dos feitos do que esse cara, esse maldito, faz durante o Resident Evil 9. Pera aí. Cerca de 10 horas da noite, ele enfrenta vários infectados a céu aberto perto do Hotel Renwood, mostrando que fisicamente o cara tá brabo. Depois disso, ele vai lá pro Hot Cell, onde ele enfrenta vários infectados. Depois de lidar com esses infectados, ele elimina facilmente um dos perseguidores mais sinistros de toda a franquia Resident Evil em segundos. Aí ele mostra que é B10 encarando a tela com um olhar de caçador, percebendo que o Victor Gideon tava lá. Depois disso, ele vai lá e entrega Hacking pra Grace, mostrando que ele tá tranquilo em ir pro escuro sem a arma mais forte dele. Aí ele é desmaiado pelo Victor, em uma cena que não tem sentido nenhum, aliás. Aí o cara acorda às 4 da manhã, luta contra o Victor, bota o Victor pra correr, depois ele enfrenta um zumbi gigante, obeso, na machadada, é claro. Depois disso, às 6 da manhã, ele ajuda a Grace e a Emily a entrar na igreja, dando disparos de cima do prédio usando a Classic 70, descendo do prédio no maior estilo, caindo em cima de um zumbi, mostrando que ele é brabo e fazendo mais piadinha. Dentro da igreja, ele salva a Grace pela milésima vez, mostrando que o cara tá no shape, é um homão e enfrentando vários zumbis dentro da igreja, inclusive uma mutação grotesca. Depois disso, elimina a Emily mutante numa maior facilidade e traumatizando toda uma geração. Aí o cara vai para Raccoon City, luta contra a aranha gigante, contra a filhote aranha gigante, elimina a aranha gigante na machadada, é claro. Mano, o cara tá parecendo o Kratos. Essa cena do machado na aranha, não sendo B10 o suficiente, o cara ainda tem uma cena de super perseguição de moto, onde ele encarna o verdadeiro Velozes e Furiosos contra o Victor Gideon, onde o cara é perseguido por cachorros lobos mutantes, onde ele chumbreca todo mundo de bala e tem uma disputa contra o Victor Gideon, ao estilo medieval, só que em vez de cavalo e lança, é motocicleta e tiro. Depois disso, o Victor é mogado. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Aí ele luta contra os zumbis que estão em Raccoon City. Depois disso, o cara encontra o Zeno e luta contra a droga de um Tyrant. E tanca o soco do Tyrant no machado. E elimina o Tyrant. No Resident Evil 2, ele precisou de um jogo inteiro para fazer isso. Aqui ele faz isso em 15 minutos. E sozinho, sem a ajuda de ninguém. Mostrando que o cara evoluiu muito. Não contente com isso, o cara entra num trem que claramente vai cair. O trem cai, ele sai do trem e desce num buraco que parece que saiu diretamente do inferno. Tá repreendido. Ele vai lá, encontra uma planta zumbi, elimina a planta zumbi na maior facilidade. Entra na base da Umbrella, luta contra um time de mercenários altamente armados e bem treinados e ganha de todos eles. Depois disso, ele enfrenta o Hank no 1 contra 1, que é simplesmente um dos humanos mais fortes vivos, e ganha do cara em 2 minutos. Aí o cara vai lá e enfrenta o Zeno, e aí ele perde porque ele tá infectado. Aí a Grace vai lá e coloca a Elpis nele. Ela cura ele. E sabe o que ele fala depois? Não me sinto bem assim faz tempo. Isso mostra que toda essa adrenalina de ter passado 24 horas, as últimas 24 horas em combate direto, sem parar, sem comer e dormir. As únicas vezes que ele dormiu foi que ele foi desmaiado. O cara não tá cansado em nada, porque a Elpis é dito que ela apenas curou o vírus. Agora, se ela tem outros buffs ainda não revelados, tudo bem. Mas, mano, teoricamente, apesar de ter curado o vírus, era pra ter o cansaço que ele acumulou de viver tudo isso, ainda deveria ter ficado no corpo dele. Mas não parece ser o caso. Aí o cara vai lá e derrota o Nemesis.
na machadada. E termina finalizando o Nemesis com 3 tiros da Requiem, numa cena que só prova o quanto ele é B10, e sai de lá como se nada tivesse acontecido. Ou seja, no resumo dos fatos, quem é que leva esse ponto? Capacidades físicas. Ao meu ver, o que acontece? O Leon, durante quase todo o Resident Evil 9, é fisicamente inferior ao Leon do Resident Evil 4. Mas o pós é o pis. A partir do momento que ele é curado da infecção que ele tinha por T-vírus, ele se recupera totalmente e mantém um corpo no seu auge de todos os tempos. Ou seja, no final de tudo, a gente pode concluir que o Prime do Leon é no Resident Evil 9. Isso é visto inclusive até pelo corpo dele, já que o cara tá bombadão. Mesmo que isso seja só design, ainda assim indica alguma coisa. Que ele não está fisicamente tão fraco, apesar de ter 51 anos de idade. E é isso, rapaziada. Por favor, comentem se vocês concordam ou discordam, porque ao meu ver, o auge dele é sim no Resident Evil 9. E é isso, rapaziada. Eu fico muito grato por vocês terem me acompanhado até aqui. Por favor, continue assistindo os outros vídeos do canal, que eu ficaria muito feliz de vocês me darem essa força. Deus abençoe vocês. Valeu, é nóis. Sidney Margal. Também.